Boa noite, família Semeador. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz, que a paz e o amor do Mestre Jesus desçam sobre nós, permaneçam em nossos corações. Agradecidos por mais desta oportunidade, nós pedimos a permissão para darmos início à nossa reunião pública desse dia 15 de abril. Estão se abraçados e acolhidos no amor do Mestre, aos nossos irmãos conectados através do... Para iniciarmos a nossa reunião, nós convidamos a Giovana para fazer a leitura da mensagem inicial. Boa noite. Que a paz do Senhor sempre esteja em nossos corações. Boa noite, meus irmãos. Sempre estar com vocês movimenta o que eu tenho de melhor. Movimenta a minha fé. Movimenta o meu ânimo. A certeza de que o trabalho sempre irá nos fazer caminhar juntos. Abraçar cada um de vocês. Não é necessário muito. Não é necessário muito. Aliás, meus irmãos, eu alerto todos vocês. Não é necessário possuir absolutamente nada. O que importa é no nosso íntimo nos querermos bem, nos amarmos, fazendo cada um de nós a nossa parte. Porque só assim o trabalho pode ser concluído como um todo. Onde quer que eu esteja, sempre estarei onde estiver. Cada semente que chega é acolhida, e isso faz com que o mais importante jamais pare. Amor à doutrina, o rigor ao trabalho. Todo trabalho requer disciplina, rigorosa disciplina. Cuidem bem de vocês, eu os amo. Boa noite, meus irmãos. E ainda com a doçura que a nossa irmã nos trouxe a mensagem, que nós possamos nos sentir preparados, que possamos comungar da serenidade, do amor, da vontade de servir e de toda a paz que esta casa reserva a cada um de nós. Que aqui, chegando com dores, certamente levará todo o amor que todos nós temos uns pelos outros. Tenhamos a certeza de que nós precisamos o Pai. Então, que esteja nos pede e que principalmente nossos irmãos, tendo em cada um deles a oportunidade de atender ao clamor do Pai. Filhos, se amem. Que Jesus esteja conosco a nos guiar, a nos amparar. E que tenhamos também toda a luz necessária àquele que nos trará a palestra desta noite. Que possamos ser nós aquelas esponjas a absorver todo o ensinamento, todo o amor que foi preparado para nós essa noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E passando. Hoje quem vai... Querido irmão da casa, Hélio Zaparoli. Por que amar? Então, o Hélio vai nos auxiliar no entendimento desse tema. A doutrina nos ensine por que amar. Que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Continue
Hoje, vocês sabem que dia é hoje? Não sabem que dia é hoje? 15 de abril? Hoje... Oi? Hoje o Evangelho completa 160 anos que foi escrito. E olha que coincidência feliz. Vamos falar sobre o amor. Amor esse que viveu pleno. E hoje, completando 160 anos que o nosso irmão Kardec escreveu à luz da doutrina espírita, as passagens e a vivência desse nosso ilustre irmão, vamos falar sobre o amor. Por que amar? Vocês acham que Jesus amou? Nossa Senhora! Não tem nem o que questionar. O que Jesus fez desde o momento em que ele chegou até o último suspiro foi amor. Foi um ensinamento único que veio com tanta calma, com tanta plenitude, nos dá. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, cada um de vocês, eu faço essa pergunta para vocês, vocês amam? Vocês sabem o que é amar? O que é o amor? Será que hoje a gente pode deitar no canto, no nosso canto? Eu amei. Posso ainda não ser perfeito, porque nós estamos caminhando. Mas será que já podemos dizer, eu me esforcei para amar? Eu consegui fazer o melhor que eu pude para tornar feliz o meu irmão, ou aquele que cruzou meu caminho hoje? Essa consciência é isso? Então, meus irmãos, nós viemos hoje justamente falar um pouquinho mais sobre isso. Por que amar? Na verdade, a pergunta é: por que nós devemos olhar para o nosso irmão e ver nele um irmão? Tanto a competição, já pararam para pensar nisso? Que fica meio dado o contexto em que nós nos encontramos. É meio ilógico a gente pensar, por que eu, que estou no mundo assim como o meu irmão, lutando pela minha sobrevivência, lutando pelo meu sucesso, lutando para eu poder me evidenciar naquilo que eu faço, por que eu tenho que ajudar aquele que talvez possa ser meu concorrente? Trazendo para um contexto que eu acho que muitos já passaram, um contexto de vestibular, um concurso público talvez, que tem, por exemplo, uma única vaga e tem um monte de pessoas competindo por aquela vaga. E aí a gente olha e vê, não, ele tem dificuldade. Eu estou melhor do que ele. Esse é o primeiro pensamento, não é? Por que eu deveria ajudá-lo? Ou então, num contexto empresarial que estamos buscando veementemente uma promoção e vemos um colega que também está buscando essa mesma promoção, um concorrente, por assim dizer. Por que eu deveria ajudá-lo? Por que eu deveria passar a perna naquele meu concorrente e tentar vender mais, por exemplo? O que é isso, meus irmãos? Por que nós temos ainda esse instinto? E aí nós recorremos ao nosso irmão Lázaro, que nos trouxe uma mensagem no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje completa 160 anos, em que ele diz o 8. Eu trouxe a colinha aqui porque eu não lembro de cor. Em sua origem, o homem só tinha instinto. À medida que avança, se torna sensações corrompidas, porque no início instinto, porque o instinto era fundamental para nós. O instinto era o que nos mantinha vivos. Sim, brigar pela nossa vida. Nós tínhamos ainda que utilizar de métodos visando a nossa sobrevivência.
era necessário. Mas, como está em progresso, nós também estamos progredindo. Graças à evolução, a nossa moral foi se depurando. Nós abrimos mão desse instinto? Não. Ele continua conosco. Ele ainda está ali. E esse instinto, por isso que o nosso irmão Lázaro traz, corrompido, essa sensação corrompida, ela ainda é a presença do instinto conosco. E aí nasce as nossas paixões. Irmão, orgulho e egoísmo. Resumindo, e o irmão Lázaro continua. Quando instruído, olha que bonito, quando instruído, alcança o pleno, que é o amor. Olha que incrível, meus irmãos, quando essas sensações, quando esse homem, ele está instruído, ele busca compreender esse aprimoramento, a compreender a moral, a evoluir intelectualmente, essas sensações que nós temos, elas sentimentos. Então, nosso irmão Lázaro finaliza. O amor é o sentimento. O amor é as virtudes em sua plenitude, todas elas de mãos dadas, agindo por um ímpeto que nos leva. É um fogo ardente. Fogo ardente que acalma. Que prevalecerá quando atingirmos o mundo feliz. Quando evoluirmos, quando alcançarmos a felicidade plena. É o amor que imperará. Fomos criados, voltaremos para este mesmo amor, mas voltaremos calmo, voltaremos compreendendo e tendo entendimento. Esse que Jesus viveu em sua plenitude. E aí, Jesus, sabendo disso, olha que incrível esse ensinamento que nós sempre fazemos questão de trazer. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui se encerram todos os profetas e todos os mandamentos. O amor, como diz o nosso irmão Jesus, é o sentimento que une tudo. E esse amor, meus irmãos, ele é pleno. E gostaríamos de trazer aqui uma outra frase muito importante. Frase que diz o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. E para exemplificar essa frase, gostaríamos de trazer uma história. Histórias são boas, elas ilustram muito bem, nos dá margem para mais. Conta que na época da China medieval, há muitos e muitos anos atrás, havia um general do exército chinês. Ele era muito mau. Ele gostava de ir para as guerras e lá fazer e executar as mais diversas atrocidades. Era o que o movia. Ainda cego por essa ira, por essa cólera, ainda encontrando felicidade onde não havia felicidade, mas era o que ele era naquele instante. Certa vez, ele e seu exército entraram para saquear uma vila. E o lema dele era: não deixar nenhum vivo. Ele entrou nessa vila, saquearam e começaram a executar o pessoal do vilarejo. Nesse momento, ele ouve, escondido atrás de uma moita, um choro.
Então ele vai lá. Chega nessa moita, abre a moita e vê que tem lá uma mãe segurando uma criança. E essa mãe estava em prantos, porque conhecia a fama deste homem. Então ela pede, pelo amor de Deus, por favor, me execute, mas deixe o meu filho viver. Uma criança ainda muito nova. E por algum motivo que ele não soube explicar, ele poupou a vida de ambos. E seguiu a vida. Continuou sendo o homem que era impiedoso, nada misericordioso, até que ele veio desencarnar. Quando ele desencarnou, se viu em um lugar horrível. Ele ouvia as vozes daquele que ele havia tirado a vida. Ele via aquele monte de corpos jogados, alguns em cima dele mesmo, e ele não conseguia sair daquilo, como se fossem areias movediças. O sugava para lá. E ele não entendia por que ele estava naquele lugar, o que estava acontecendo. E a consciência, meus irmãos, quando estamos fora da matéria, ela atua de forma muito mais impiedosa, vamos colocar assim. Ela é mais forte a sua cobrança. E ele começa a refletir sobre tudo o que ele fez. E ele não conseguia encontrar uma só coisa boa, porque ele sentia que se ele tivesse tido um único ato de misericórdia, aquele lugar, aquele momento poderia ser uma bênção para ele. E então, que ele ouve de longe uma voz muito doce, uma voz que pedia por ele, que agradecia a ele. E essa voz para ele se abriu como se fosse uma luz que se estendia até o chão onde ele se encontrava. Essa luz, segundo ele, quando tocava o chão, se alastrava formando um bonito jardim. E até ele descia aquela mãe, com o filho no colo. Ela entendia o que ele estava passando. Ela sabia o que o aguardava. Ela então foi até ele e disse: meu irmão, na época eu não tive a oportunidade de lhe agradecer, mas hoje eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter me dado uma segunda chance de criar o meu filho. E então aquele homem em prantos, ele pede desculpas. Ele entende que boa parte da vida dele não foi a melhor, mas que aquele único ato de misericórdia foi a salvação dele para aquele momento. E então, numa outra oportunidade, aquela mesma mulher reencarna, só que dessa vez, ele reencarna como filho dela. Olha que lindo, meus irmãos, olha que história maravilhosa. Olha que exemplo do que é o amor. Olha que exemplo daquela frase: o amor cobre uma multidão de pecados. Vejam bem, imagina esse tipo boa parte do tempo. Olha que incrível vai ser o mundo que nos encontraremos quando esse ato de amor ele for feito por todos, quando nós abrirmos mão dos nossos instintos e das nossas paixões, compreender o estado de humanização que nós estamos, compreender que podemos entender o porquê ser bom, o porquê amar. Entender que o amor, além do ato belo que é, também gera exemplos. Olha que exemplo bonito que veio para nós, essa história. Exemplo esse que pode incentivar todos aqueles que se deparam com esse exemplo serem pessoas boas. A história de Jesus foi um exemplo do início ao fim. Nós buscamos vivê-la e vivenciá-las. Uma outra parte, meus irmãos, que gostaríamos de falar é a parte do amar a si mesmo.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma parte muito importante. Por quê, meus irmãos? Porque aquele que não se ama, ele vai ter condições de amar ao próximo? Ele vai saber o que é amar o próximo se ele sequer sabe os limites seus próprios? Como que eu vou amar o próximo se eu nem sei o que eu quero que seja feito a mim? E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, vocês se amam? Vocês já pararam para refletir e pensar quem eu sou? O que eu sou? O que eu gostaria que o meu irmão Francisco fizesse a mim? O que eu gostaria que fosse feito a mim? Quais são os meus limites? Por que eu devo me amar? É uma parte muito importante. Reconhecer a si. Saber o que vocês querem para si. Saber colocar os limites das coisas que chegam até nós. Saber nos respeitar, para então sabermos respeitar ao próximo. Porque como que eu vou utilizar isso de medida? Como que eu vou fazer ao próximo o que eu gostaria que o próximo me fizesse se eu nem sei o que eu quero que o próximo faça a mim? Se eu ainda não tenho definido o respeito que eu gostaria de receber? Busquemos nos conhecer, meus irmãos. Busquemos saber os nossos limites. Busquemos nos reconhecer filhos de um Pai, que é todo amor, e que somos todos irmãos. Busquemos saber abraçar nos momentos que devemos abraçar, mas saibamos, sem orgulho, humildemente, pedir um abraço quando for necessário. E assim o amor vai criando correntes. Vamos nos fortalecendo. Vamos reconhecendo uns nos outros, irmãos. Já não faz mais parte do nosso dia a dia. Vamos entender que buscar a nossa sobrevivência não é mais excluir o próximo, e sim, com o advento da ciência, do intelecto, com essa evolução intelectual e moral que nós temos, é entender que essa evolução, que essa sobrevivência, já não é mais individual e sim coletiva. Vamos compreender que a felicidade, ela não é singular, ela não é com relação a uma única pessoa, e sim um coletivo. Entender que esse coletivo é muito mais forte que a individualidade que o compõe. Entender que não existem engrenagens mais importantes do que as outras. Cada um dentro das suas capacidades. E cada uma dando as mãos uns para os outros, para então galgarmos cada vez mais degraus nessa escada evolutiva. Já não faz mais sentido pensarmos em nós mesmos, em detrimento do próximo, e sim compreender essa coletividade. Entender, meus irmãos, que o que nos afasta são os preconceitos, que o que nos afasta são a arrogância de acharmos uns melhores do que os outros, e não somos. Compreender que nós somos importantes assim como qualquer um é importante. E nos amar. O amor, mais uma vez, é a junção de todas essas virtudes. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Ele une. E então, nos convida a trabalharmos na seara de nosso Pai. Esse é o convite que Jesus vem fazendo para nós há 2024 anos. E vocês acham que nós já estamos aptos e prontos? Vocês acham que nós já alcançamos, dado o contexto atual que nos encontramos? Amando? Ainda não. Devido a essa nossa arrogância, ainda achamos que existem raças mais importantes do que outras. Devido a isso, ainda achamos que a orientação sexual desse ou daquele está certo até
Ainda julgamos uns aos outros pela ideologia política, pela ideologia. Não, irmãos. Cada um tem a sua crença, mas somos todos irmãos. Não, tudo bem. Pessoas de bem, mas criminosos eu acho que eu não devo amar. Porque eles cometeram crimes. Nossa, já pensou se Jesus pensasse assim? Jesus julgou alguém? Não, Jesus não julgou. Ele acolheu a dor de cada um. Ele entendia. Mas ele não julgou. Ele curou. Porque nós iremos estar caminhando e carregando a sua cruz. Nós devemos sim repreender atitudes ruins, lembrando dos nossos limites, mas jamais julgar, que dos julgamentos vem o preconceito. Nós gostaríamos de contar uma história que encerra toda essa doutrina de amor. É uma história que, à medida que vocês forem cabeça, imaginando essa história transcorrendo, e vocês vão ver que ela é amor, do início ao fim. Essa história, ela foi tirada de um livro de Giovanni Papini, um escritor italiano do século XX, o século passado. O livro de onde tiramos essa história, Testemunhas da Paixão, o nome. Conta que em Jerusalém, uma cidade próxima de Jerusalém, chamada Cirene, um homem, Jeremias, estava passando por um momento muito difícil na vida dele. A esposa e o filho estavam muito doentes, estavam passando por uma infecção muito forte, estavam febris, a esposa estava delirando de febre. E o meio dele conseguir a vida, dele trabalho, ele era um agricultor, ele não estava, a época não estava propícia para a plantação, não estava dando nada na terra. Ele estava desesperado, muito desesperado, porque a vida da esposa e do filho dependiam dele. Então Jeremias, um belo dia, teve a intuição de ir a Jerusalém, ver se encontrava algum bico, alguma forma de conseguir pelo menos uns trocados para passar mais alguns dias. Era o desespero. Jeremias então acorda e se volta para Jerusalém. Numa tarde de sexta-feira, uma sexta-feira comum, normal, Jeremias vê do alto assim uma caravana, um monte de pessoas em volta de algo que estava acontecendo. Jeremias então olha de longe e vê que tem um homem carregando uma cruz. Ele já sabia que era hábito de crucificar os criminosos mais horrendos, pessoas que cometeram atrocidades enormes. E isso acontecia com bandidos, com assassinos, mas geralmente eles eram apenas levados até o monte e ali crucificados. Não havia esse show, por assim dizer. Jeremias então pensou, nossa, mas se estão torturando assim em público, esse homem deve ter cometido atrocidades. Deve ser o pior dos piores. Jeremias então vai até a muvuca e entra para ver mais de perto o que está acontecendo. E ali ele vê um homem, como qualquer outro homem, carregando a cruz,
muito fraco. As forças já estavam se esvaindo e ele caiu uma vez. Os soldados chicoteando ele, mandando ele levantar, escarrando em cima dele. A população toda empolvorosa, xingando, rindo, debochando, humilhando aquele homem. E Jeremias olhando, pensando, gente, mas o que esse cidadão fez de tão ruim? Aqueles passos vacilantes, muito fraco, de tanto apanhar, de tanto ser humilhado. E ele cai mais uma vez. Nesse momento, Jeremias pensou, esse homem não levanta mais. Ele vai desfalecer ali mesmo. Então um soldado todo bruto vai até Jeremias, puxa ele pelo braço e joga do lado daquele homem e fala, ajuda ele a carregar essa cruz. Jeremias então, olhando para aquele cidadão de joelhos com aquela cruz em cima dele, pega um lado da cruz, levanta e coloca em seus ombros, estende a mão para aquele moço que ali estava de joelho e fala, vem, eu te ajudo. O homem, então, olha para ele com aquele olhar doce, sereno, no fundo dos olhos dele, de Jeremias. Jeremias não consegue entender o que ele sentiu naquele momento. Jeremias pensou, mas de alguma forma esse homem está tranquilo. Ele está sentindo as dores. Ele está se sentindo humilhado, mas ele carregava consigo um ar tão doce, tão brando. E ao mesmo tempo Jeremias sentiu uma gratidão do fundo de sua alma. Jeremias então pensou, não é possível que essa criatura esteja passando por isso por algum motivo. Ele não pode ter feito nada de errado. Jeremias se indagou. E então esse homem levantou, tomou a cruz sobre seus ombros, a outra parte, e juntos eles carregaram mais um pouco. Ainda sendo chicoteado, apanhando muito, o sangue rolando, ele cai mais uma vez de joelho. Jeremias então mais uma vez tenta segurá-lo pelo ombro e levantá-lo mais um pouco. Nesse momento Jeremias já estava tendo uma compaixão muito grande desse homem. Ele não entendia porque estavam fazendo aquilo com ele. O homem então retoma a cruz, olha mais uma vez no fundo dos olhos de Jeremias e ele sente um amor único. Ele sente uma gratidão ímpar, única. Jeremias então assume o papel de ajudá-lo a carregar a cruz até o Calvário. Lá colocam aquele homem que para Jeremias já era um inocente, ele estava na verdade sendo injustiçado, mas ele não estava em posição de questionar nada. Ele tinha medo de ser mais uma cruz ali do lado. Então colocam o homem na cruz, colocam a cruz de pé. E Jeremias, olhando para aquele momento, as pessoas xingando, as pessoas rindo, debochando, aquele homem faz um último ato de amor, que Jeremias não consegue compreender. Como pode? Ele olha para cima e diz, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que estão fazendo. Olha para Jeremias mais uma vez, com um olhar de gratidão, porque ele tinha noção da necessidade que ele passava naquele momento, e Jeremias o ajudou, sem questionar. Um pouco é porque ele tinha medo, mas ele o ajudou, ele teve compaixão. Não houve palavra nenhuma entre esse homem e Jeremias, mas Jeremias quis aproveitar aquele momento o máximo que podia, porque as coisas boas da vida geralmente são sentidas, serem ditas. E então, aquele homem recebe um último golpe e vem a falecer. No momento em que ele falece,
todo aquele dia que estava azul, bonito, as nuvens negras começam a chegar, começa a haver trovões, descargas elétricas. Jeremias então se lembra o que ele foi fazer em Jerusalém e vê que perdeu boa parte do dia dele sem ter feito o que ele havia se proposto. Jeremias volta correndo para sua vila, para sua cidade, meio arrependido de chegar lá de mãos vazias. O que ele iria dizer à esposa que estava ruim e ao filho? Jeremias então entra e muito cansado, machucado também por ter carregado aquela cruz, ele se deita e adormece. No dia seguinte, Jeremias acorda e vê sua esposa e seu filho muito bem, como se não tivessem tido problema algum. Ele não compreende o que aconteceu. Ele fala, poxa, mas vocês estavam maus ontem? E então o filho dele vira para ele e fala assim, pai, de madrugada, veio aqui em casa e entrou à nossa porta um homem que tinha uma luz tão linda, que carregava consigo uma luz que parece que nos aquecia e nos curava. Ele veio até a minha cama e passou a mão na minha cabeça e diz, pode ficar em paz, meu filho, as suas dores serão curadas. E então eu perguntei para ele, mas quem é você? Como é que você entrou aqui em casa? Um filho de uns 11 anos, mais ou menos. E então este homem olhou para ele com um sorriso e disse, eu sou um amigo que o seu pai fez. Ele dá um último sorriso e sai pela porta e some. E o filho contou isso a Jeremias. Jeremias então se lembrou do dia anterior. Ele achou que não devia ter feito nada, que ele deveria ter arrumado o emprego ao ter ajudado o homem. Ele não deveria ter parado para ver aquele espetáculo, entre aspas. Mas então ele compreendeu que foi num ato de amor que ele teve as suas necessidades atendidas, no momento que ele mais precisava. E ele percebeu que quando ele se doa no momento que alguém mais precisa, ele também receberá no momento em que ele mais precisar. Meus irmãos, essa história, eu acho que todos sabem do que ela se trata, do momento em que ela retrata, que esse escritor nos trouxe. Mas olha que beleza, olha como foi o ato de amor do início ao fim dessa história. E é esse amor que nós convidamos a cada um de vocês a buscar fazer cada dia, porque é ajudando uns aos outros a carregarem a cruz que ela vai se tornar mais leve. E nós não estamos aqui para competirmos uns com os outros, não. Não é uma corrida. Deus não nos criou e nos colocou numa linha de largada e não nos deu uma linha de chegada para ver quem chega primeiro, não. Se pudermos, façamos essa maratona toda de mãos dadas. E um dia nós vamos compreender que amor é esse que Jesus já experienciava em toda a sua vida aqui. Que o amor do nosso Pai se faça presente, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Hélio, muito obrigado. Que Jesus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Convidamos os nossos irmãos médios passistas para se dirigirem à sala do passe, para o trabalho preparatório. E vamos aos nossos recados da semana. Eu convido a Fabiana para falar sobre o curso de passe. Boa noite a todos, que a paz permaneça em nossos corações, que a gente possa refletir nessa história, nessa semana, refletir no quanto Jesus nos ama.
E nós iniciamos ontem o curso do passe, às 15h30. Tem muitas pessoas que gostariam de fazer, que não puderam vir amanhã. Então, como está todo mundo questionando, ontem nós começamos pelo regimento interno do trabalho, para que vocês possam ter noção do que é pedido, de qual a responsabilidade de ser um passista na casa. O início do curso, no sentido do ensinamento, vai ser na próxima semana. Então, aqueles que não puderam estar conosco ontem, podem vir no domingo que vem, às 15h30. E para quem não pegou o regimento interno, a gente faz uma aula particular, tá certo? Não precisa ficar triste, não. Que Jesus abençoe. E a gente gostaria muito de agradecer a todos vocês pela nossa noite do macarrão, que também o pessoal está perguntando. Em maio nós teremos mais. Foi bom, né, o macarrão? E para ficar melhor ainda, para fecharmos esse mês de abril, no dia 27 nós teremos a nossa pizza Semeia Sabor. Então já deixar aqui o convite aos trabalhadores, aqueles que tenham interesse e condições de participar. Dia 27 estaremos aqui reunidos em nossa casa, a partir das 8 horas. Aqueles que tiverem disponibilidade para o trabalho, basta trazer o avental e amor no coração. E o restante a gente se incumbe a auxiliá-los, né, nas frentes de trabalho. Então, dia 27 de abril, na semana que vem, a gente já anota os pedidos daqueles que tiverem interessados em deixar seus pedidos nominais, mas teremos também as tradicionais avulsas para aqueles que não adquirirem. Então, contamos com todos em mais essa frente de trabalho da nossa casa. E agora, para fecharmos, eu convido a Claudineia. Cadê a Claudineia? Está por aí? Está ali. A Claudineia vai falar para nós sobre o bazar e o bazar do Dia das Mães. Né, Claudineia? Boa noite, gente. Como vocês podem ver, o espírita tem que trabalhar bastante para angariar dinheiro para os trabalhos da casa. Não é, Fabiana? E nós fazemos parte do Semeando Arte, que é o nosso espaço aqui ao lado. Não sei se todos conhecem, nós temos um espaço só de artesanato. Lá tem mulheres com muitos talentos. Tem as crocheteiras, as bordadeiras, as que fazem decopagem, tem de tudo. Meu talento é só vender mesmo. E a nossa mostra do Dia das Mães será nesse sábado, dia 20, e no outro sábado, dia 27, das 9 às 13 horas. Será um prazer recebê-los, tá? E quem quiser dar um presente, assim. E outra coisa que eu gostaria de falar, que todas as segundas-feiras, das 18 às 19h30, o nosso espaço está aberto. Às vezes vocês querem dar um mimo para alguém, um presentinho para a sua casa, para si mesmo. Como é que faz? Isso, tem as coordenadoras, que é a Agnes e a Francis. Elas estão às sextas-feiras, das 14 às 16 horas. Elas fazem parte aqui, não sei se alguém conhece, mas é só falar com elas que serão todos muito bem-vindos, viu? Muito bom, obrigado, Claudineia. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa reunião da noite de hoje. Agradecidos por essa oportunidade, pela assistência espiritual que se fez presente. Nós convidamos nesse momento a Fabiana para a nossa prece final, a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana. Então vamos, todos nós, nesse instante, elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, o amor que esteve entre nós e que dividiu a nossa história em antes dele e depois dele. Oremos nesta noite pelo nosso planeta, que ainda carrega tanto ódio, tanto preconceito, a explodir em guerras. Oremos por todos.
que possamos compreender de vez que Deus é Pai, que somos todos irmãos, seja qual for a nação, a etnia, a religião. Senhor Jesus, receba nesse instante o nosso pedido de paz e também a magnetização das águas, o tratamento espiritual do passe. Oremos todos juntos. Pai nosso, que estais no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Assim seja.